Mauro César chora por causa do título do Galo, Rica Perrone detona a imprensa do Eixo e uma ótima notícia para o Clube Atlético Mineiro. Já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. Meu nome é Ricardo Alencar e a partir de agora eu vou trazer para vocês as últimas informações do Galo. Esse vídeo era para ter sido gravado durante a segunda-feira, mas infelizmente eu tive muitos compromissos, né? Cheguei muito tarde em casa, acabou que não deu tempo, mas tá aqui você acompanhando as notícias do Galo comigo e a primeira delas é uma excelente informação de bastidores. Zaratio já está iniciando a transição e em breve estará disponível para reforçar a equipe do Galo. Ele deve voltar contra o Botafogo no outro sábado, jogo que vai acontecer na Arena MRV. Esse final de semana agora, o Atlético vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Já no outro sábado é o Botafogo na Arena MRV. Será que o Atlético dentro da Arena MRV vai trazer a primeira derrota do Botafogo nesse campeonato brasileiro? Eu acredito. E o Zaratio pode ser reforço desse time. Na minha opinião, o Zaratio inteiro, 100% fisicamente, é titular absoluto do meio campo do Galo. Você também acha isso, que o Zaratio é titular absoluto, ou você acha que ele já perdeu a posição, né, e que o Atlético deve colocar um outro jogador? Eu acho que é um jogador muito dinâmico, que marca muito bem, aparece como elemento de surpresa, tem um bom passe, muitos desarmes. Para mim, o meio do campo do Galo tá sentindo muita falta do Zaratio, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta pra mim aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa a respeito disso. Galera, vamos trazer agora o choro do Mauro César. Antes, tá precisando de uma grana extra? Sabia que a Mais Ágil antecipa até 10 anos do FGTS e você recebe em até 24 horas? Se você já trabalhou de carteira assinada, saiba que você pode ter dinheiro parado na Caixa Econômica Federal. A Mais Ágil antecipa até 10 anos do seu FGTS. Entre em contato agora, eu deixei o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp, tá aparecendo da sua tela da Mais Ágil, combinado? Agora sim, sem mais delongas, vamos trazer o choro do Mauro César, né, que não se aguentou. O Mauro César, ele não aguenta ficar calado, o Mauro César não aguenta elogiar o Galo, o Mauro César não aguenta ver o Atlético crescendo. Ele detonou, conforme vocês estão vendo aí, o título brasileiro do Atlético de 1937, falou que é uma vergonha alheia, ainda detonou também, né, a questão da Arena MRV, só porque durante uma parte do jogo, alguns tufos de grama cresceram e já foi explicado. Não deu tempo de o Atlético, né, ter a iluminação ali no local para fazer a fotossíntese, é algo científico, galera. E por causa de um minutinho de paralisação, né, o Mauro César falou que é uma vergonha alheia, que não devia ter inaugurado o estádio. Tá com dor de cotovelo o Mauro César, porque o Galo é tricampeão brasileiro e inaugurou a Arena MRV. O Flamengo não tem estádio, então o Mauro César, que é flamenguista declarado, né, começou a chorar nas redes sociais, começou a chorar, né, no programa UOL Esporte. E eu ia trazer o vídeo do Mauro César chorando, mas infelizmente o Mauro César, ele dá strike se usar os vídeos dele. Então, obviamente, não vou colocar o vídeo, mas eu vou lembrar o Mauro César, né, que o Flamengo, ele só se tornou o clube que ele é, diz que é a maior torcida terceirizada, tá? Se você perguntar para o flamenguista qual time que ele torce lá no Maranhão, lá no Amazonas, em vários lugares aí do Brasil, ele sempre tem dois times. Ele tem o time local, eu também gosto do Flamengo. Por quê? Porque se não fosse a imprensa, se não fosse a Rede Globo e se não fosse a arbitragem, o Flamengo seria menor que o Botafogo, seria menor que o Vasco, seria menor que o Fluminense. Teria talvez o tamanho do Bangu, com todo respeito ao Bangu. Então, Mauro César, sentiu? Vai na farmácia, pega um remedinho que a dor de cotovelo passa, beleza? Eu quero saber o que você pensa a respeito desse desespero da imprensa do Eixo. Não foi só o Mauro César. Tiveram outros jornalistas, tá, que detonaram esse reconhecimento do título brasileiro de 37. E eu vou trazer para vocês agora um vídeo do meu amigo Rica Perrone, que falou sobre a inauguração da Arena MRV e detonou a imprensa. Por quê? Porque ao invés de pegar, né, e falar do que de bom aconteceu, que é uma inauguração histórica, que é o estádio do Galo, 100% com o dinheiro do clube, que o Atlético não precisou em nenhum momento, né, da prefeitura, de politicagem para fazer o estádio. Ao contrário, né, o Atlético lutou contra a politicagem, contra as contrapartidas,
E a imprensa, ao invés de relatar, né, ali o torcedor feliz, a emoção e a história acontecendo, não, eles preferiram encher as manchetes, né, com a questão do gramado, com a queda do Wi-Fi e outras situações que é normal acontecer em uma inauguração, tá, galera? É extremamente normal. Eu fui no estádio, tive uma experiência incrível, gostei demais do que eu vi, né? Probleminhas acontecem e vão acontecer, mas daqui a pouco, né, vai estar 100% pro torcedor. Então eu preferi 1000 vezes curtir o jogo, curtir o momento, curtir a partida do Atlético, que jogou muita bola contra o Santos, né? E também esse momento histórico de inauguração. E o Rica Perrone detonou e deu no meio da imprensa do Eixo e dos jornais, né, que detonaram a inauguração da Arena MRV. Muito de criticar a maneira com que o jornalismo, a imprensa trata o futebol, as coisas no Brasil, e achei aqui um exemplo sem querer muito bizarro. Hoje nós tivemos a abertura da Arena do Atlético, né? Então um dos maiores clubes do Brasil, da América do Sul e portanto do mundo, lançou o seu estádio numa grande capital que é Belo Horizonte. E isso é do caralho, né? Um estádio feito com dinheiro próprio, sem dinheiro de, né? Não foi dinheiro de esquema, de sacanagem, né? Etc. Então o estádio tá lá, grandiosidade do futebol brasileiro, um golaço na estreia, vitória do Galo, torcida, etc, etc. E aí você entra na capa do UOL e ele cita tudo o que você imaginar da rodada. Na capa do UOL não está citando que o Atlético jogou hoje. Na capa do UOL tem todas as outras notícias dos outros jogos e tal. O jogo do Atlético Mineiro já não está na capa, ou então nem entrou, não faço ideia, mas ele não está na capa do UOL, o jogo do Atlético Mineiro. Tá lá embaixo, na parte de esporte, lá embaixo. Você descer lá no final, tá lá com 2 do Paulinho, não sei o que lá, bate Santos e tal. Ele não tá na capa, ele tá na parte de esporte lá embaixo. Quando você entra na Globo.com, tem as notícias dos jogos de hoje, né? Na capa, né? O resumo dos jogos, você clica lá e você vê como é que foi o jogo. Aí começam as notícias, tem lá PC Oliveira, gol do Vasco, não sei o quê. Atlético Mineiro, estreia oficial do Atlético Mineiro na Arena MRV, tem ponto cego, problemas de gramado e internet. Cara, nessas horas, assim, eu fico muito impressionado, cara, porque a Rica não tem que falar, pode falar, mas essa tem que ser o principal. Tipo, o principal não é o fato de ter lançado a Arena, que a Arena é linda, que a torcida foi, que foi um dia marcante, emocionante. Você acha que você vai fazer o quê com a cabeça de um torcedor quando o cara sai extasiado do estádio? Porque ele foi no primeiro jogo do estádio do clube dele. Quando o cara em casa que não pôde ir, milhões de atleticanos, viram o estádio, porra, choraram em casa porque viram o estádio. E a sua notícia é ou cagar, e nós estamos falando de um time grande de Belo Horizonte, tá? Nós não estamos falando de um time do cu da Paraíba. Você vai usar o argumento de que não, porque a audiência é maciça. Não, peraí. Não vem meter essa, porque esse argumento, eu entendo, ele é capitalista e cabe, embora seja um bando de socialista mentiroso, mas nessa hora cabe. Fala, pô, olha, cara, tem muito pouca gente ali no interior da Paraíba pra ver aquele campo, então eu vou botar o Flamengo na capa. Beleza, então estamos sendo capitalista, tá tudo certo. Diferente do discurso, mas tudo bem. Quando você fala da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, esse discurso fica meio idiota, né? Não dá pra meter essa. O jogo do São Paulo e Atlético e América Mineiro, ele, por exemplo, ele não é mais relevante hoje, né? O São Paulo com o time reserva e tal, ele não é mais relevante do que a estreia do Atlético Mineiro na sua arena. Então, além de você mal citar o fato de isso não ser um destaque, ou um grande destaque do dia nos principais portais do Brasil, né? Isso ainda é colocado de forma ruim. Se coloca primeiro a notícia do que deu errado. Não faz nenhum sentido se olhar para os aspectos negativos. Pode ter uma notinha? Claro que pode. Deve. Isso aqui não foi legal, isso aqui não foi legal, isso aqui não... Mas isso fica abaixo da grande abertura da Arena do Galo, do grande dia do torcedor do Atlético, da vitória, do golaço. Isso fica embaixo. Não, nos portais está na frente. Ou nem está a abertura do estádio. E aí, cara, eu realmente... Sabe, eu fico pensando assim, esses são os mesmos caras que quando você liga a televisão eles estão falando da melhora do futebol brasileiro, da evolução, porque os times brasileiros não sabem lidar com marketing, porque os times brasileiros não sabem vender produto, porque ninguém se atualiza, porque os treinadores isso e aquilo. Você fica olhando e você fala, cara, são pessoas que estão analisando como o futebol deveria ser e a parte delas de fazer no futebol, eles desconhecem. E eu tô falando aqui comercialmente e escrotamente e também na parte ética, das duas coisas. Porque comercialmente... é uma grande burrice você não levantar tudo isso e transformar isso num grande assunto da semana. A Arena do Galo. Olha que maneiro. Vou criar conteúdo, vou levar jogador lá, vou fazer matéria. Pô, do caralho. O atleticano tá consumindo isso loucamente. Então, comercialmente, é do caralho você mostrar a Arena do Galo, né, citar e mexer com a emoção do torcedor por isso, por esse momento histórico e tal. Então, comercialmente, você já tá sendo burro de mostrar o lado negativo. Porque o lado negativo não interessa pra ninguém. O torcedor do time tá cagando, o torcedor do Atlético fica puto. Então, você não tá ganhando nada com isso.
O lado jornalístico, ele também está eticamente errado, porque a primeira notícia não é o negativo. A primeira notícia é a grandiosa notícia da abertura. É a grandiosa notícia de que o Atlético conseguiu fazer o seu estádio. E depois, a outra notícia. Tem um ponto cego aqui que talvez tenha que levantar um pouquinho o banquinho. O gramado ali teve um problema porque ia bater sol, antecipou, atrasou um negócio lá do que eles explicaram lá da iluminação, para fazer a fotossíntese, o caralho do gramado. Deu uma merdinha aqui e tal, não sei o que, mas vai corrigir. Pode ser citado, mas não pode ser o 01. Não faz sentido. Isso é tiro na cabeça. Isso é você pegar o produto que te sustenta e você rasgar ele. Você tá falando mal do produto que te sustenta. Eu disse assim, mas minha obrigação, e tem alguns jornalistas que vai falar assim, mas minha obrigação não é falar mal nem bem, é falar a verdade. Não, é falar a verdade que te convém. Porque você escolhe as verdades que você fala. Tem verdade que você fala, tem verdade que você não vê. Essa verdade de hoje, as duas coisas são verdades. Uma, razoavelmente irrelevante. Os problemas da Arena, irrelevantes. O Atlético tem total consciência dos problemas da Arena e vai corrigi-los. Grandioso, histórico, eterno. A abertura da Arena. O que é que tá na sua cara, torcedor? O negativo. Então, como você viu, apenas um trecho, né? O vídeo completo tá lá no canal do Rica Perrone. Eu recomendo demais você assistir o vídeo dele falando da inauguração da Arena MRV, mas é exatamente isso. Eu faço das palavras do Rica Perrone as minhas palavras. Infelizmente, hoje, nós temos uma imprensa, né, que não sabe valorizar o Atlético, que não sabe, né, jogar pra cima. Ela depende do Galo pra muita coisa, mas ao invés de pavimentar, né, aquilo que é bom pro torcedor ficar feliz, não. Sempre falando mal, sempre trazendo aquilo que é ruim. Mas a gente já tá acostumado, né, galera? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Eu volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.